Agora estarei calculando as seguintes integrais. Este símbolo, que lembra um S, diz a história que é um S deformado, tá? Um S de soma. Então a integral acaba sendo uma somatória. Outra coisa, eu gosto de falar que a integral é o oposto da derivada. Então imagine que você tem um objeto inteiro, completo, que podemos chamar de primitiva, e para facilitar os seus cálculos você derivou, ou seja, repartiu ele em várias partes. Porém, como esta aula é a aula inicial, eu vou tentar não entrar aqui nas suas aplicações, e sim explicar como funciona o cálculo das integrações. Então, neste primeiro momento, estarei explicando como chegar nessa fórmula em verde aqui, que é uma das fórmulas de integrais imediatas. Imagine o seguinte, eu tenho uma integral dx elevado a m dx. Esse dx sempre deve aparecer. E isto é igual, quando eu integro, na realidade, eu copio o meu x, o expoente eu devo acrescentar 1. E o que eu faço aqui no expoente, eu faço no denominador. Então eu tinha o n, somei com 1 e o mesmo eu fiz aqui no denominador. Não podemos esquecer que o resultado de tudo isso eu devo somar com uma constante que eu estou chamando de c, que é como está aqui. Como foi colocado aqui, onde o n é diferente de menos 1. E o n deve ser diferente de menos 1, porque se eu colocar menos 1 no lugar desse n, menos 1 mais 1 dá 0. E não dá para dividir por 0. Então, para resolver essas integrais, estarei utilizando o mesmo processo que eu acabei de demonstrar aqui. E como essa integral da letra A é um caso pouco visto, eu estarei utilizando aqui um contra-exemplo de como calcular. Ou seja, eu estarei derivando uma função, pois eu acredito que assim fique bem mais fácil de entendermos essa questão, até porque ela é um caso das integrais imediatas. Então vamos lá. Na letra A temos a integral de dx. Só lembrando que quando não aparece nada aqui na frente é porque temos o número 1, então temos 1 dx. Temos uma função que é igual a x. E eu quero saber a sua derivada. Então a derivada de x, antes de calcular a sua derivada, eu devo lembrar que quando não tem expoente aqui, temos o número 1. Na derivada, o expoente eu jogo aqui para frente, então ficamos com 1 vezes o x elevado a este 1 que já estava aqui, menos 1. Para a derivada eu sempre diminuo o 1 do expoente. Então a derivada desta função é igual a 1 que multiplica x elevado a 1 menos 1 que dá 0. Então a derivada desta função é igual a 1 que multiplica qualquer valor elevado a 0 dá 1. E finalizando essa derivada, eu esqueci de colocar o símbolo aqui, mas ele representa a derivada de 1 vezes 1 que dá 1. Eu demonstrei este exemplo, pois é isso que acontece na letra A. Imagine o seguinte, nós tínhamos o f de x. Quando eu derivei, chegamos no 1. E esse é um dos casos que chamamos de integrais imediatas. Como demonstrei aqui, a derivada de x é 1. Então a integral de 1 é x mais a constante. Sempre somamos com a constante, ok? Na letra B, como eu quero integrar o x, eu posso falar que o x elevado a 1, pois quando não aparece nada aqui temos o número 1, e a esse valor eu devo somar 1. E o que eu faço no numerador, eu devo fazer no denominador, 1 mais 1. Então temos x elevado a 1 mais 1 que dá 2, sobre 1 mais 1 que dá 2. E assim eu posso falar que a integral de x dx é igual a x elevado ao quadrado sobre 2, mais a constante. Como eu falei, sempre somamos o resultado com a constante. Aproveitando para tirar a prova real, agora vamos calcular a derivada dessa função, que é x elevado ao quadrado sobre 2. Lembra que eu falei? Eu pego esse valor, trago aqui para frente multiplicando o x,
e dele diminuo 1. 2 menos 1 dá 1, que eu nem preciso colocar aqui. No denominador, tínhamos o 2. Simplificando 2 por 2, 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes x dá x. E chegamos ao resultado que tínhamos aqui na frente do dx, que era o x. Então a derivada dessa integral é x, pois eu já falei em outros vídeos que a derivada de uma constante é zero. Na letra C eu vou explicar mais detalhadamente ainda, ok? Então vamos lá. Copiamos o x elevado ao cubo. A este valor que está no expoente eu devo somar o 1. E eu faço o mesmo no denominador, 3 mais 1. Então a integral de x elevado ao cubo equivale a x elevado à quarta, pois 3 mais 1 dá 4, sobre 4. Não esquecer da constante. Então resposta. A integral de x elevado ao cubo dx é x elevado à quarta sobre 4 mais a constante. Eu estarei aproveitando a letra C para demonstrar que esse cálculo está correto. Para fazer essa demonstração, eu devo fazer o seu oposto, e o oposto da integral é a derivada. Eu coloquei aqui f de x, que é igual a x elevado à quarta mais a constante, que é esta resposta, ok? Então, a derivada de f de x, este é um dos símbolos que representa a derivada. Este 4 que está no expoente, ele passa multiplicando o x. Então ficamos com 4 vezes o x. E do expoente eu diminuo 1. E o restante eu vou copiando. A derivada de uma constante é sempre zero. Então aqui, este valor mais zero. Então podemos falar que a derivada de f de x é igual, simplificando 4 por 4 dá 1, e 1 vezes x dá x, elevado a 4 menos 1 que dá 3, mais zero que eu nem preciso colocar. E não é o que tínhamos aqui no início? Então está provado que a resolução está correta.